maiores triunfos para o ser humano e também um grande desafio. Por isso é preciso planejar. Só assim teremos um futuro com mais qualidade e bem-estar. A Envelhecer acredita que muito do que se escolhe. Olá, vim aqui falar para você que tem mais de 60 anos e às vezes se pega pensando em como quer escolher viver sua velhice, sobre que níveis você quer galgar e com quem acha que poderá contar. Eu estou com 31 anos e sempre que me pego pensando e pesquisando sobre isso, eu fico com vontade de levar o que eu encontro para você que está aí acima dos 60, porque acredito muito que suas escolhas, suas ações reverberam na humanidade. Pode inspirar a nós que estamos atrás e juntos podemos construir caminhos singulares nesse processo de envelhecimento sociodemográfico. Então eu acho que essa nossa parceria pode dar certo. O que eu tenho visto é que o que nós, como pesquisadores, chamamos de apoio familiar, que são aquelas situações de oferta de amor, afeição, cuidado e suporte social, impactam muito na fase da velhice. Se você ouve e convive com pessoas que fazem você acreditar que é amada, estimada, estimado, claro que essa atitude pode causar efeitos positivos em sua saúde. Então isso significa que você também poderá escolher profissionais da saúde diferentes, diferenciados, conforme for galgando esses níveis. Isso tem a ver com o que você responde para si quando se vê preocupada, preocupado com algo como: o que pode acontecer a mim de forma súbita? E se for de forma gradual? E em que lugar quero estar quando isso acontecer? Que pessoas você vai querer estar com que estejam ao seu redor? Então é importante se fazer essas perguntas, perguntas como essa, para escolher profissionais que vão entender e ajudar você e a sua família em processos de transição, para que a relação entre você e quem cuida de você seja a melhor possível. E, claro, você não vai ter o controle de todas as variáveis do cuidado que vai receber, né? Mas sabendo do seu contexto sociodemográfico, da sua cultura, da sua própria mente, o que você faz com a história do seu relacionamento familiar, já ajuda muito a embasar as suas escolhas. Então, você pode estar em um desses opostos. Você pode estar em um lugar com uma rede de apoio bem estruturada, que a gente chama, uma família presente, tem uma cuidadora em potencial, tem acesso à saúde, ou pode estar no outro extremo, tem a si mesmo, ou uma rede de apoio que você considere insuficiente, tá? Em cada cenário, você precisará dar passos diferentes. No primeiro caso, você pode estar em uma finalização de uma hospitalização, por exemplo, e você sabe que sairá do hospital e para onde você for, o trato terá uma continuidade e pessoas do círculo de convivência para auxiliar e colaborar com você. No segundo caso, você escolherá se vai continuar morando sozinha, sozinho, e se matricular no centro-dia, por exemplo, para passar o dia com novos amigos, amigas, ou ir para uma instituição de longa permanência para idosos, ou vai convidar alguém para morar contigo, por exemplo, alternativas, né? Todos os estudos mostram, e eu vou deixar ele no link da bio e no blog do Envelhecer, que o nosso esforço por uma parceria precisa ser realizado de forma que você permaneça nos primeiros níveis de cuidado, do acolhimento, quando você mesma consegue ir até as suas consultas, consegue escolher se vai passar o dia no centro-dia ou não, se você mora em Passo Fundo, por exemplo, e pensa nisso. Tem até uma pesquisa de opinião, que eu posso deixar aqui o link no blog para você clicar e responder. Ou como que você quer manter a qualidade de vida e reduzir custos, né? 90% de vocês conseguindo ficar nesse nível já seria o ideal para o que a gente chama de envelhecimento positivo, senão 10% vai ter que usar de níveis superiores mais caros. Já se você vier precisar de níveis então de cuidado de instâncias mais altas, elas são de maior custo. Nelas estão, por exemplo, um hospital, quando você precisa de um quarto com instalações hospitalares, ou quando você quer ir para uma instituição de longa permanência. O empenho nosso, então, deve ser para tentar reabilitar e trazer você para as instâncias leves,
apesar disso nem sempre ser possível, tá? Então, ampliando a percepção do cuidado, é bom você saber que estamos em meio a um caldo cultural que se usa de duas linhas de modelos. O inglês, em que médicos generalistas com alta capacidade resolutiva permitem estabelecer uma fidelização sua com um referido profissional. E o modelo americano, que se caracteriza por encaminhar você por inúmeras especialidades. Então, você pode diferenciar em qual você está. Aqui no Brasil, o nosso sistema de saúde busca um modelo de atenção para seu segmento etário mais centrado na sua pessoa, considerando as suas necessidades especiais, tá? Vou deixar os links dos estudos para você conferir. Então, o que os estudos têm mostrado é que a chance é grande que você percorra um caminho, que aqui eu vou chamar de 3 níveis, tá? Esse caminho. São 3 níveis que, se não bem seguidos, podem beirar a linha da violência à sua pessoa. E não é por acaso que essa conversa é hoje, é no último dia do mês de junho, um mês que se coloca como o que se deve conscientizar. A gente precisa falar disso, desse fenômeno tão triste, complexo da violência, que ainda acontece na nossa cultura e que está intimamente ligado aos níveis de cuidado às pessoas com mais de 60 anos, tá? Então, se você está no nível 1, é como? É aquele nível que você consegue escolher, né? Você se sente acolhida, aquilo que você escolhe como porta de entrada. É, portanto, um momento muito crucial para você escolher aquelas pessoas, familiares, aqueles profissionais com quem há estabelecimentos de empatia e confiança. Você já começa a perceber se com tal pessoa ou profissional você consegue ter isso. Quando você mora sozinho, sozinha, e de repente precisa de alguém para fazer o mercado para você, por exemplo, em plena pandemia do coronavírus, o que você faz? A partir dessa sua resposta, podem vir outras perguntas para os próximos níveis. Ou se você tiver que usar o hospital agora, é hora de aproveitar e fortalecer o vínculo com os serviços de saúde, para que os profissionais de saúde, diferentes profissões, ajudem você nas suas necessidades, seja ela de locomoção para atendimentos, moradia, alimentação, segurança, saúde, tá? Nesses momentos, a forma com que você faz as coisas importa mais. Pode até acontecer de você ter apenas um familiar ou uma amiga que acompanhou você no hospital e depois você decide que vai morar em uma instituição de longa permanência, por exemplo. Mas essa amiga que te acompanha grava tudo que a equipe multidisciplinar do hospital explica, como se deve fazer uso da medicação, alimentação por sonda, por exemplo, como é que tem que ser, e depois passa para as técnicas de enfermagem da ILPI que você vai morar e que vão acompanhar você. Mas nem por isso essa pessoa deixou de prestar atenção em tudo que a equipe multidisciplinar explicou. Só uma pessoa, bastou. Então, se você for morar sozinha e estiver morando sozinha, sozinho, e ficar esperando que os teus familiares resolvam e escolham tudo por você, nesse nível, pode desencadear possíveis desadaptações familiares, gerando uma grande variedade de situações estressantes, tanto para você como para os que vivem com você. Então, nesse nível 1, se você está aqui, você está usando toda a autonomia. É importante fazer as coisas por conta. E os estudos mostram que é grande a chance de uma pessoa com mais de 60 anos, assim, nesse nível, que afirma morar com netos e outros parentes, apresentar uma qualidade de vida inferior aos que disseram não morar com netos ou parentes. Então, se você está nesse nível, você se vira, aproveite, tá? À medida que aumenta a vulnerabilidade social, piora a percepção da qualidade de vida para quem tem mais de 60 e piora a percepção geral que ela tem do seu suporte familiar. Então, se isso vier a acontecer, a chance é grande de você sentir que cai o seu humor, por exemplo. E quanto maior a vulnerabilidade social, maior a incidência de irritação, brigas com gritos, problemas emocionais percebidos por você. Está comprovado. Vou deixar o link desse estudo aí para te ver. Esse é o dilema dessa pandemia. O isolamento exigido pode colocar você nessa tal de vulnerabilidade social. E aí, há um cenário propício para
abuso e violência física. Mais de 30% dos cuidadores apresentam indícios de abuso. Isso foi pesquisado. É um nível muito alto. Violência é o que se refere à dominação induzida por drogas, medicamentos excessivos, pelo uso da força física, resultando em dor ou lesão. Pode ser também uma violência psicológica, que é quando se inflige uma angústia mental a você, ou uma violência financeira ou material, que se manifesta quando exploram você de forma imprópria ou ilegal, ou usam suas coisas sem que você tenha autorizado, seus recursos patrimoniais, financeiros, de diversas formas, até cobrando uma dívida sua em seu nome, interferindo em algum negócio seu. É violência. Estudos documentaram uma prevalência de violência contra idosos variando de 10 a 21%. 10% está lá por cidades como Niterói, 12% em Florianópolis, 13% lá por Rio de Janeiro, 14% em São Paulo, 17% em Porto Alegre, 20% no Recife, 21% em Uberaba. Então os níveis variam de cidade para cidade. Mas na Europa é 5%, na América do Norte 8%. E também superior às estimativas de violência doméstica contra idosos divulgadas pela Organização Mundial da Saúde é de 4 a 6. Então o que tende a acontecer é que quanto maior a idade você for tendo, menor é a chance de você relatar acontecimentos dessa natureza. Está comprovado. Homens e pessoas com depressão têm uma chance assim, de 2 a 7 vezes maior de sofrerem maus tratos em relação a outras que não têm depressão. Preste atenção. E por quê? Pela vergonha, receio de retaliação do agressor, medo do rompimento dos laços familiares, da perda da autonomia, do local onde reside, já que a grande parte das vítimas vive com o agressor. Olha que perigo. A violência contra idosos produz efeitos complexos e multidimensionais à saúde das vítimas, incluindo raiva, desmoralização, vergonha, humilhação, medo, isolamento social, insônia, falta de apetite, indigestão, solidão, tristeza e uma infelicidade pela vida. Em pessoas como você, de nível mais independente, o que se constata é que nesses momentos, seus maiores inimigos serão o quê? A dificuldade de memória e de resolução de problemas. Então você pode se sentir um pouco perdido. Assim, se isso lhe acontecer, é hora de investir mais em profissionais especializados nisso, a fim de promover um envelhecimento ativo e saudável, você mesmo se resolver nessas questões. O que pode acontecer se você entrar em nível 2? Aqui é como se você estivesse numa zona de maior risco, mas ainda é baixo. Estivesse participando de um centro de convivência, onde passa o dia todo lá, continua morando com os familiares, e de noite, finais de semana, vai em serviços de reabilitação, você está um pouco mais dependente, faz fisioterapia, enfim, você tem que ter um gerente de acompanhamento. É esse o nível 2, tá? Você já começa a depender mais de quem está ao seu redor. Aqui é o caso de você vier ficar idoso acamado, uma idosa acamada, e depender de familiares para comer, beber, ir ao banheiro. Você pode se sentir angustiado, se muitas vezes os familiares que estão cuidando passam o dia no celular, por exemplo, e não dão a devida atenção a você. É aqui que está o que a gente chama de negligência. Se você está com um grupo de pessoas que não se atentam para evitar ter na casa escadas, tapetes, nem colocam faixas antiderrapantes, é um exemplo. Olha o que se provou, que aqueles idosos que tinham habilidades de leitura e escrita apresentam scores médios superiores aos que disseram não saber ler e escrever. E também nesse caso as correlações do grau de escolaridade com os scores foram moderadas ou fracas, mas significativas. Eu observo que na minha prática, os idosos que têm esse tipo de relação aberta com outras gerações têm sua autoestima aumentada, quebrando o isolamento, o que muitas vezes é observado. Além de facilitar a sua comunicação, pois muitas vezes eles não sabem descrever algum acontecimento e seus familiares, por conviverem juntos, sabem identificar qualquer intercorrência, auxiliando no processo de recuperação.
Porém, eu também observo que para alguns idosos, mesmo tendo a família presente, não tem essa ligação afetiva. Então, tem um número de filhas e filhos que tem estudos mostraram que foram significativos. Por exemplo, a tendência é que quanto mais filhos, menos a pessoa com mais de 60 anos perceba a família como um suporte de afeto e adaptação. Ou seja, quanto mais filhos as pessoas idosas tendem a ter, mais elas sentem a família como distante afetivamente e possivelmente com mais brigas. Você sabia disso? E tem outra questão importante, é sobre ouvir e saber o momento de pedir ajuda. Não dar conta, não se alimente a sua culpa. Achei isso bem importante. O idoso tem uma gama muito maior de profissionais a seu dispor, mas em média 85% dos idosos ainda estão sendo os responsáveis por indicar e encaminhar. Então, nesse nível, você vai contar com outras pessoas. E o nível 3, o que é? Já observamos que quando ele é cuidado com amor, carinho, empatia, a sua força de vontade para concluir uma recuperação aumenta muito, por se sentir motivado por alguém. Por isso é de suma importância o apoio da sua família, independente da geração. O que se vê é que a pobreza das relações sociais é um fator de risco à saúde e tem sido considerado tão danosa quanto o fumo, a pressão arterial alta, a obesidade e a ausência de atividade física. Então, se você está em um lugar de mais vulnerabilidade social, está diretamente relacionado ao indicador de nível socioeconômico também. E também as percepções de suporte familiar. Como que tu percebe a tua família? Em termos de afeto, em termos de briga, em termos de autonomia, deixam você fazer o que você quer e de qualidade de vida. O desafio aumenta quando você chegar nesse nível e precisa evitar a autonegligência. O que é isso? Também considerado uma violência, que é perpetuada por você mesmo, quando você faz contra ti mesmo, contra ti mesma, ao deixar de se prover os cuidados necessários para a sua saúde e segurança. Nesse nível, o que importa é o que você faz com você. Por exemplo, tem pessoas idosas que acabam por deixar de fazer a sua terapia individual ou grupal por não ter dinheiro, porque o dinheiro foi usado pagando coisas para as necessidades dos outros, não para as suas. Esse é um exemplo. Aqui, nesse nível 3, é preciso que você, independente de com quem você esteja, em que lugar você esteja, que você se sinta satisfeito com a vida, satisfeita com a vida. E já se comprovou que as pessoas insatisfeitas com a vida, depois dos 60, têm uma prevalência 2 vezes maior de sintomas depressivos, quando comparados aos satisfeitos. E como isso tem a ver com percepção da dor, então não tem como decidir bem quando se está sofrendo uma violência física e quando se está depressiva. O que se sabe, pela prática, é que não tem como você conseguir ter autoamor se você convive com uma pessoa abusadora. Geralmente, o transtorno de personalidade narcisista perversa é o tipo de funcionamento que mais atrapalha. E nesse e-book, vou deixar o link no blog, você pode obter aprofundamento desse assunto. Aprofunde. Aqui nesse nível, quando você conseguir dar nome aos bois, identificar o que lhe acontece e se fortalecer antes de qualquer escolha, as coisas melhoram. No caso dos profissionais de saúde, é preciso que você busque aqueles que reconheçam a violência como um problema, também pertencente ao campo da saúde. E profissionais que já abandonaram definitivamente aquela posição de espectadores, assistindo ao fenômeno. Por exemplo, eu trabalhei com muitas enfermeiras muito bem ligadas, que viram que aquela idosa não se queimou fritando bolo, não. E quando fomos juntas investigar enquanto equipe, era o próprio cônjuge que tinha ateado fogo nela. Era uma tentativa de homicídio. E mesmo um psiquiatra da equipe dizendo que em briga de marido e mulher não se mete a colher, nós encaminhamos para a parte policial. Nenhum profissional, sob qualquer juramento, guarda segredo de uma violência. Por isso, a pessoa agressora, geralmente narcisista perversa ou psicopata,
sabe disfarçar muito bem quando está frente a um profissional de saúde. A agenda dessas pessoas é estudar possíveis baldes d'água fria, quem vai atrapalhar as suas metas, entendidas como... São pessoas que se dizem espertas e nem para isso, né, conseguem tirar o direito de outra pessoa. Nem por isso tem que tirar, porque essas pessoas são aleijadas emocionalmente, elas não sentem empatia. Não adianta esperar que um dia a pessoa se arrependa. A cada 100 pessoas, uma pelo menos não sabe se arrepender, não quer se arrepender. Você que tem mais de 60 anos, aqui fica o alerta, por isso escuridão. Se você se sente assim na escuridão e deixa de contar da violência para um profissional de saúde, isso pode dificultar o diagnóstico e o tratamento de distúrbios físicos e mentais resultantes dessa violência. Então você precisa contar. Aqui você estaria tendo que tomar decisões mais drásticas ou até se preparar para que outra pessoa tome por você uma decisão. E os estudos mostram que pode ser que venha a encarar situações emocionalmente frágeis e bem desgastantes, uma turbulência, uma tempestade, e difíceis de serem encaradas como é na finitude. Por isso, é preciso olhar para a relação humana que existe entre você e os profissionais de saúde, que além de tratarem doenças, tem um papel fundamental no conforto emocional dentro dos complexos contextos da metafísica da finitude de um ser humano que necessita de cuidado. Por isso, se você chegar nesse nível 3, com ainda mais amadurecimento emocional, sabendo quem você é de verdade, o que fizer vai estar muito alinhado com o que você valoriza e se empodera a ser mais você mesmo, mais você mesma. Você pode estar morando sozinha, sozinho, com familiares, em cadeira de rodas, acamado, acamada, em centro-dia, em LPI, mas o que importa é o como você vai estar. E é possível estar em qualquer um desses lugares e com a satisfação com a vida. Você escolhe. Então, dados esses 3 níveis, um modelo de atenção à saúde das pessoas com mais de 60 anos que se pretenda ser eficiente deve aplicar todos esses níveis de cuidado e começar desde o nível 1, quando você resolve com quem você vai ser acolhida, e no monitoramento, no acompanhamento, e somente vai se encerrar nos momentos finais da vida, numa unidade de cuidados paliativos, se preciso for. É preciso repensar e redesenhar o cuidado a quem tem mais de 60 anos, com foco na pessoa, nas suas particularidades. Uma proposta de um modelo de cuidado focado na sua pessoa, em suas necessidades e características, traz muito mais benefícios, não só para você, mas também qualidade de vida, sustentabilidade ao sistema de saúde brasileiro. E é nessa lógica que aqui no Envelhecer a gente oferece, dentro do programa Tem Orgulho da Idade, a possibilidade de um grupo online para quem tem mais de 60 anos, para que você tenha um atendimento de casa e possa ter um espaço em que possa experimentar lidar com autonomia diante das suas necessidades, conversar, contar de suas particularidades, evitar a depressão, o que consequentemente tira você comprovadamente da estatística de violência contra idosos. Afinal, se você não está bem, não fica assim tão conseguindo se defender da violência. Então, estar bem é se defender da violência. A necessidade de investir em profissionais especializados para promover um envelhecimento ativo e saudável. E o cuidado à mente pode ser uma prioridade. Eu acredito que é preciso fazer escolhas conscientes como diferencial entre o bem-estar e a desadaptação da personalidade. Você que escolhe. Então, se você tem mais de 60 anos, isso faz sentido para você, clique no link que está no blog aqui para saber como funciona esse grupo e garantir a tua vaga, tá? Espero você lá.